Eu recebi esse convite com extrema alegria. Ele foi feito pelo meu amigo Theo, pastor da Igreja Betânia e meu amigo desde meus 12 anos de idade. Ele tinha 11, o Cessé tinha 13. E meu pai se converteu na Igreja Betânia nesse período. Fiz profissão de fé com ele aos 13 anos. No mesmo dia em que o Cessé também fez profissão de fé, meio levado à força pelo presbítero Ailton, que era uma figura que nos alegrava a todos na infância. O reverendo Antônio Elias foi uma das figuras mais importantes de toda a minha existência. Eu digo isso praticamente todos os dias nos programas de TV que eu faço e que vão para milhões de pessoas na Terra. Meu pai tinha por ele uma admiração enorme. Minha mãe considerava a Dona Maria José Elias a melhor amiga dela. E eu chamava o reverendo de Rev e a Dona Maria José de mãe, como também o faziam alguns poucos íntimos da família, como a Vânia Belmont e alguns que viviam dentro da casa do reverendo Antônio Elias. Nosso time de futebol ali entre os 12 anos e os 15 anos era ótimo, o time da igreja. Jogava nas ruas, os rachas, as peladas, ou no campinho de futebol ali ao lado na casa do Boixá, os torneios de ping-pong, os amigos, os namoros. Todo mundo teve suas paixões infantis, juvenis, suas melhores memórias vividas naquele período. E a gente era cercado por um grupo que parecia realmente uma família. Além da família do reverendo Antônio Elias, tinha a família do Dr. Romeu, Dona Lenzinha e os filhos, Dr. Rubem, Dona Idalete, reverendo Davi, os filhos, presbítero Paulo César, presbítero Wilson, tanta gente querida. Depois outros foram chegando, o Wallace, a Renata, vários foram chegando. Na década de 60, na década de 70, foi o período no qual meu pai foi para o Amazonas. Foi no Amazonas que eu me converti ao Evangelho. Fui primeiro pastor lá durante 7 anos na Igreja Presbiteriana Central e retornei a convite do reverendo Antônio Elias em janeiro de 1981. Eu já tinha 2 filhos, o Ciro e o Davi. Nasceu o Lucas no 2º ano, em 82, e logo depois a Juju, em 84. Eu fui pastor da Igreja Betânia entre 81 e o final de 84. A razão precípua pela qual eu saí foi a quantidade de compromissos do lado de fora, o que me fazia me sentir muito pouco disponível para dar tudo quanto eu sentia que a igreja precisava. Quando eu cheguei, ela era bem pequena. Nós éramos, se não estou enganado, 160, 185 membros. E naquele primeiro ano nós crescemos bastante, para uns 450, 500 membros. Depois fomos a 800. No 3º ano tínhamos passado de 1.000 e tantos. Tínhamos que fazer 3, 4 reuniões no domingo para acomodarmos as pessoas na capela antiga lá da Rua Major Frois. Foi no final do meu pastorado que nós terminamos de adquirir o terreno onde hoje a igreja está plantada e na Estrada da Cachoeira. Mas de 84 em diante eu disse ao conselho que eu não poderia continuar por essas diversas razões de compromissos externos. Carinhosamente o conselho me fez ser pastor honorário da igreja, que eu fui pregando uma vez por mês, especialmente nos domingos de ceia, até o ano de 1998. Em 98, com o meu divórcio, eu mandei uma carta no ano de 98, em agosto de 98, ao então pastor reverendo Josué, meu amigo querido, tinha sido meu pastor auxiliar, renunciando à minha posição de pastor honorário em razão do divórcio. Isso só veio a ser lido no púlpito em janeiro de 99, embora fosse uma carta de agosto.
E dali para frente, as circunstâncias da vida nos afastaram no cotidiano, mas eu posso lhes garantir uma coisa: jamais no coração, jamais, jamais, jamais em dia nenhum no meu coração. As minhas mais ternas memórias comunitárias vêm da Igreja Betânia. Os presbíteros mais carinhosos que eu já tive na vida como pastor estão entre o Dr. Romeu, que era a própria meiguice em pessoa, e os demais, todos eles, Dr. Nelson, uma delícia de alma humana, e as mulheres que me tratavam como se eu fosse um filho, e os jovens que me tratavam como se eu fosse um irmão mais velho, extremamente responsável. Eu vivi todos aqueles anos entre vocês com a melhor consciência possível, e é a que eu guardo no meu coração com todo o amor. Sinto muita saudade mesmo, e fiquei profundamente galardoado com esse convite do meu querido Theo para trazer essa palavra a vocês, que me enche de muita emoção. Eu estou falando aqui do jardim de casa, onde eu tenho 2 estúdios de televisão e de onde eu faço todos os dias um programa chamado Papo de Graça, veiculado na vemvtv.com.br, que tem 3 canais on streaming na internet 24 horas por dia. E quando o Theo me disse, manda uma palavra, eu fiquei com vontade de mandar muito mais. Foi um odre de lágrimas gratas por tudo que eu já recebi, por tudo que eu tenho recebido e pelas orações com as quais eu sei que me mantenho e que vêm do coração de muita gente que sempre me amou, sempre vai me amar, porque sempre foi amada. Parabéns, Igreja Betânia, pelos 50 anos, pelas bodas de ouro, numa comunidade que teve apenas 4 pastores efetivos. O reverendo Antônio Elias, nosso amado e querido mentor espiritual. Eu vim em segundo lugar, depois o Josué ficou alguns anos e agora o meu querido Theo. Um beijo para todo mundo, saudades do coração. Obrigado pela alegria dessa participação. Que o Senhor Jesus nos abençoe, a vocês e a mim também. VMVTV, o canal é você.